Olá! Hoje agora a gente começa a nossa videoaula 4 de Econometria 2, tá bom? Então nessa videoaula a gente vai ver o quê? Vai ver a função de autocorrelação parcial, como que isso ajuda a identificar as ordens P e Q dos processos autorregressivos, né? Que a gente costuma usar a letrinha P, né? Autorregressivo de ordem P, e média móvel de ordem Q. A gente também vai ver a metodologia Box-Jenkins, tá? E o que são os VAR, os vetores autorregressivos, tá bom? Vamos lá? No capítulo anterior, a gente estudou os processos autorregressivos e de média móvel, né? Agora a gente vai ver o quê? Como que a gente identifica a ordem desses processos, né? Então a gente vai definir uma função de autocorrelação, que a gente usa as letrinhas ACF, né? Para identificar, para ajudar a gente a fazer parte da ajuda de identificar esse processo, né? Então a autocorrelação, ela ajuda o quê? Ela informa o quê para a gente? Ela informa a correlação da xt do processo no instante t com o processo no instante t menos k períodos anteriores, né? Isso é importante porque que essa amarra, né, essa relação entre xt e xt menos k é importante para ajudar a fazer as previsões, né, do futuro aí da nossa série temporal. Quanto maior essa autocorrelação, mais fácil fica essa previsão do comportamento, tá bom? Agora a gente está vendo várias figuras de um processo autorregressivo de ordem 1, tá? Mas com o parâmetro φ1 variando de 0,01, valor bem pequenininho, até 0,99, quase 1, né? Quase o processo deixando de ser estacionário, tá? E a gente vê na sequência, primeiro é o gráfico da própria série temporal e agora o gráfico da função ACF, da função de autocorrelação. Então na sequência você vê que para o valor φ1 do parâmetro, do coeficiente da série temporal bem pequenininho, a série tem declina bem lentamente, né? Tem lá uma nossa declinação lá devagar, né? Bem lenta, tá bom? Agora a gente está vendo, né, nesse momento a gente está vendo uma série autorregressiva de ordem 3, um R3, e uma série autorregressiva de ordem 5, tá? Onde o P é 3 e o P é 5. E a gente vai ver na sequência a função de autocorrelação parcial, PACF, tá? O que acontece com ela? Ela mostra esse ρ, KK, né? Ela mostra a correlação dos elementos xt e xt-k, excluindo os xt intermediários, a influência desses intermediários. E qual a importância dessa função de autocorrelação parcial para identificar a ordem dos processos autorregressivos? É o que a gente vai ver na sequência, olha esses gráficos aí, né? O AR3, ele vai ter pico na função PACF, na função partial, né, autocorrelation, no lag, na defasagem de ordem 3. E o AR5 vai ter pico na defasagem de ordem 5. Então a gente guardou isso, né? As funções, as séries autorregressivas têm defasagens, têm picos na ordem P, né? Então uma RP vai ter pico na função PACF, na função parcial, na ordem P do que é o processo dela. Isso é importante para a gente identificar a ordem de um processo AR, tá bom? Agora a gente vai repetir o mesmo processo, só que com as séries de média móvel. Então a gente está vendo o gráfico agora de uma média móvel de ordem 3, o Q igual a 3, e uma média móvel de ordem 5, o Q igual a 5. E agora a gente vê os gráficos das funções ACF, não PACF, agora ACF, para essas duas séries de média móvel, de 3 e 5. Tá? E aí a gente agora, na média móvel, a gente vê os picos na ACF, né? Na defasagem 3, para média móvel de ordem 3, e pico na ordem 5 para média móvel de ordem 5. Com isso, a gente tem a seguinte tabela, né, que vai mostrar o quê? Que a função, que as séries AR, elas vão ter o pico na função PACF, na partial, né, na ordem P. E as funções de média móvel vão ter o pico na ordem Q, né, na defasagem Q, na função ACF. E nas outras elas decaem exponencialmente, ou com uma senoide amortecida, né, vai amortecendo e tal. E as funções que a gente vai ver agora na sequência, né, as séries, não funções, as séries ARMA, né, que combinam AR autorregressiva com média móvel, né, elas vão decair exponencialmente nas duas funções ACF e PACF. Tá bom?
Agora vamos falar sobre a metodologia Box-Jenkins, né, que é uma metodologia bastante usada em séries temporais. Né? Ela é composta de 4 etapas, né, 4 passos. Né? A gente tem uma etapa aí de identificação, né? Então, uma segunda etapa de estimação, uma terceira etapa de verificação e uma quarta etapa que é a previsão. Né? Tudo isso a gente faz todo esse trabalho para conseguir prever o que vai acontecer com a nossa série temporal. O que acontece na etapa de identificação? Né? A gente vai tentar identificar a ordem P e a ordem Q das nossas componentes autorregressiva e de média móvel da nossa série. Tá? Isso daí, nesse momento aí da identificação, a gente vai usar a função do R, a função forecast, tá? E também a gente pode precisar aí usar as funções aí de critério de informação de ACAIC e de Bayes. Tá? Nas etapas, na etapa seguinte, né, de estimação, a gente vai estimar os coeficientes. A gente está construindo, está identificando os numerinhos, os coeficientes, os parâmetros que vão em cada série temporal. Tá? Então, para isso, a gente vai estar trabalhando aí, vai usar os métodos aí de estimativa desses coeficientes. Tá? É importante observar que na etapa de estimação a gente vai usar as funções arima ou autoarima do R. Tá? Na sequência, então, a gente fez a identificação, identificou a ordem P e Q, foi para a estimação, estimou os coeficientes, e a gente vai para a terceira etapa de verificação. A gente vai verificar se os pressupostos, se as hipóteses das séries temporais estão valendo. Então, a gente vai usar o quê? Vai verificar o quê? A normalidade dos resíduos usando o teste de Shapiro-Wilk. Tá? Se esses testes, a tua série temporal não passar nesses testes, é indicativo que tem algum problema de especificação, tem alguma coisa que não está bem modelada e a gente volta para as etapas anteriores de identificação e de estimação. Um outro teste também que é importante fazer, né, para verificar a correlação no teu processo, é o teste de Young-Box. Tá? Também é um teste de hipótese importante aí para a gente tá verificando. Tá? Uma das funções do R, né, tem a função Shapiro Test, tem a função do Box Test também, que a gente usa, e a função Check Residuals. Né? Então, você olhando no seu material em forma de texto, você vai ver que tem a função Check Residuals, que é usada nessa etapa de verificação, aí, de validação da tua série temporal. Na sequência, a gente vai para a última etapa do Box-Jenkins, que é a etapa de previsão. Tá? Então, nessa etapa, a gente faz o que a gente queria fazer desde o começo, que é prever, ter uma estimativa de futuro a partir dos dados que a gente levantou com a série temporal. Tá bom? Na sequência, a gente entrou no quê? Entrou no VAR. O que é o VAR? Ele é uma generalização dos processos autorregressivos para vetores. Né? Então, ao invés de olhar só uma série por vez, a gente está olhando várias séries, então, ou 2 dimensões, ou 3. Né? Então, tem uma observação que a gente faz no material em texto, né? Que é um problema, uma eventual crítica ao VAR, é ele poder ter o problema, a questão da superparametrização, você ter muitos parâmetros. Pode acontecer isso, né? Pode ser um problema. Então, tem detratores e amigos aí do VAR, tem críticas, né, de lado a lado, positivas e aspectos negativos também. Tá bom? Tudo bem? Com isso, a gente fechou a nossa videoaula, tá? Essa videoaula você viu bastante coisa, você vai saber aí que tem bastante conteúdo, né? As funções de autocorrelação parcial, ou a metodologia Box-Jenkins, várias funções aí no R que são importantes, vários testes de hipótese, vários tipos de fazer gráfico diferentes, né? Muito ricos, né? Muito interessantes, tá? E a gente fecha, né, com a VAR, né, com o vetor autorregressivo, com uma generalização dos autorregressivos para dimensões maiores. Tá legal? Até a próxima. Eu acabei esquecendo de falar uma coisa importante, não sei se dá para colar no que vem depois. Logo depois do trecho que eu falo da tabela, né, que fala da declinação, então eu tinha que ter falado um item importante, eu acabei esquecendo, vamos ver se dá para colar aqui no final, né, colar lá para o meio do vídeo. Né. Tá, é onde está escrito aquele quadrinho Arima, né, em rosa e com as letras depois em verde, PDQ. Então vou falar esse trecho agora, vamos ver se dá para colar lá no meio, se vocês conseguem fazer isso. Vamos lá. Então, a gente pode combinar um processo AR autorregressivo com um processo de média móvel
de ordem Q, né? O autorregressivo de ordem P com processo de média móvel de ordem Q. Isso vai constituir uma série temporal do tipo ARMA, de ordens P e Q. Se a tua série temporal não for integrável, você vai ter que diferenciá-la várias vezes, né? Então, essa diferenciação vai ter um desenho, né? Então, você vai entrar, esse integral vai entrar como um I, então você vai virar uma série temporal ARIMA, né? De ordem PDQ, tá joia? Então, com isso, você tem a importante informação das séries ARIMA, tá? Que tem a ordem P, D e Q, tá joia?